A vitória dos ladrões, o triunfo dos canalhas, a consagração da mentira. No dia 6, gente, eu fui dormir com esse barulho. Mas depois de digerir todo o 7 de setembro, né, depois de vistos e revistos todos os vídeos feitos em todos os cantos do país, eu fiquei com um país enojado. É nessa manchete, assim, num tom frio, consciente e sem emoção, que está o que tem de mais novo e o que melhor sintetiza o momento nacional. O Brasil, gente, está no ponto zero em matéria de instituições. Não sobrou nada em pé. E ocasiões como essas são muito raras. Agora é de duas uma, né? Ou nós mergulhamos de vez de volta para o século XVI, ou nós reagimos e nos reconstruímos para a modernidade sem nenhum compromisso com esse passado que caiu de podre. E em qualquer dos casos, gente, o que a gente fizer agora vai selar a nossa sorte. Vamos lembrar, os softwares do Departamento de Propinas, com a contabilidade daqueles mais de 10 bilhões e 600 milhões de reais distribuídos em 12 países, o Brasil, inclusive, com mais de 180 congressistas subornados, né, foram trazidos da Suécia e da Suíça, onde estavam depositados por segurança, pelos próprios advogados da Odebrecht. Não foi preciso sequestrar nenhum celular, quebrar sigilo, recorrer a qualquer autoridade estrangeira para obter esses dados. Quando foi entregue à Lava Jato, esse material foi periciado e a Polícia Federal atestou que era autêntico e não tinha sido alterado. As mensagens daquele hacker, Walter Delgatti, captadas naquela operação criminosa da Vaza Jato, né, que estão espalhadas na sentença trapaceira do Toffoli, não alteram qualquer dos fatos que a Lava Jato apurou. Tudo isso é repetição. Né? O que disse aquele assaltante de computadores não convenceu nem mesmo o predecessor do Toffoli no exame dos mesmos grampos, que foi ninguém menos que o Ricardo Lewandowski. Ele arquivou a acusação de tráfico de informação com autoridades estrangeiras que o Toffoli está repetindo agora para revogar o Brasil. Não tem ninguém mais insuspeito. Né? A verdade, gente, é que foram tão minuciosas e tão incisivas as provas levantadas pela Lava Jato, foi tão glorioso o embalo do Brasil de ver os poderosos e os ladrões de casaca trancados junto, onde eles continuam merecendo estar pela primeira vez na história desse país, que até o senhor Zé Antônio Dias Toffoli, em pessoa, chegou a acreditar que era definitiva a vitória da decência e a virar casaca a favor do Brasil decente, do Brasil honesto. Vejam vocês. Em janeiro de 2019, quando o Lula estava preso em Curitiba e pediu autorização para ir a São Bernardo enterrar o irmão Vavá, o Toffoli, que era quem cabia decidir, passou longas horas em silêncio. Só quando o caixão já estava abaixando na cova, ele permitiu que o ex-presidente se encontrasse com os familiares num quartel próximo. Mas aí já era tarde. O Lula tinha desistido da viagem. E desde então, os ventos mudaram e o Toffoli busca, sôfrego, trêmulo, o perdão do chefe quase traído. Mas é inútil. O Lula não esquece. Agora, na véspera do 7 de setembro, no desespero, ele anulou todas as provas da Odebrecht. É isso essa gente, para fazer um pleito de perdão para o Lula, esse cara ameaça condenar o Brasil inteiro. Nada pode revogar o que aconteceu, né? Mas o édito monocrático aí da nossa Madalena arrependida, se for mantido, vai ter efeito cascata em mais de 400 réus e outras tantas centenas de investigações e vai condenar 200 milhões de brasileiros
ao degredo definitivo da modernidade. Erro histórico, armação, futuro de um projeto de poder, né? Tortura psicológica, ovo da serpente, pau de arara do século XXI, que é como ele chama, assim com maiúsculas no texto desse, né? A delação premiada que eles estão aplicando nesse mesmo momento a todo o entorno do Bolsonaro. Argumento mesmo, gente, não tem nenhum nesse texto do Toffoli. Mas não tem limite para cara de pau e nem adjetivo que ele economize. E olha, é assim mesmo que o diabo se estabelece. Quem não assistiu o século XX que compra a reprise daquele filme de terror. Né? O espetáculo da covardia, né? O espetáculo da pusilanimidade, né? A verdade deixando definitivamente de existir, os amigos traindo os amigos, o salve-se quem puder do Estado terrorista. Né? Não existe saída disso se durar o suficiente, gente. São 2, 3 gerações e a história da civilização se apaga para sempre. Os russos continuam sob Putin e os chineses sob Xi Jinping quase 4 décadas depois da queda do muro, ainda que trilhões de dólares menos miseráveis, porque não sabem que existe outra coisa, porque não sabem ser de outro jeito. E na outra ponta, gente, vamos convir, né? Só morre pela democracia quem vive a experiência inesquecível de mandar. Né? E nunca houve, abaixo de Brasília, qualquer brasileiro que tivesse tido a experiência de mandar. Essa quase democracia de que uma parte de nós tivemos um gostinho aí é a democracia de livro, não é a democracia vivida. Nós vivemos uns anos aí na ilusão de que nós tínhamos direitos, mas o prazo venceu. A classe média meritocrática, que no Brasil nunca foi mais que uma exceção tolerada, tomou carona na classe média estatal, né, que foi a que escreveu a Constituição de 88 para petrificar os privilégios dela. Mas agora o sonho acabou, né? Ela não precisa mais de nós. Para o favelão nacional, então, nunca houve democracia nenhuma. Ao favelão nacional só nega-se tudo: saúde, educação, segurança. No favelão nacional não existe história, nem existe futuro, gente. Só existe um presente sem fim. Só existe sobrevivência. O favelão nacional simplesmente não entra nas considerações de Brasília. Vive como sempre viveu, sob a lei do cão, né? E sob a indiferença de grande parte do resto do Brasil. Mas hoje está mais claro do que nunca. O Brasil só se salva ou se perde como um todo. A democracia existe, segundo o Norberto Bobbio, né, quando o povo exerce uma forma de influência que lhes permita sistematicamente fazer uma diferença. A democracia existe quando ela existe para todos. Esse ataque de forma oculta, lateral, mediante o recurso a eufemismos e jogos de linguagem que nós estamos sofrendo, né, só é possível onde a democracia é abstração e não fato. A inexistência da verdade só é possível nesse universo teórico da primazia da linguagem. Democracia, onde ela existe e quando ela existiu, ela foi e é essencialmente prática. Do júri do direito inglês, do qual, como dizia o Tocqueville, a democracia mana como mana a água de uma nascente, né, ao mutante e orgânico constitucionalismo da Suíça, que é o único país do mundo que nunca teve um rei, né, tudo sempre foi resolvido entre iguais, né, até as ballot questions americanas, onde cada questão
é decidida no voto por todos e por cada um dos cidadãos, democracia é prática. Você nasce dentro dela e morre por ela quando ela é o chão sobre cuja capacidade de sustentação não ocorre nenhuma dúvida para quem pisa sobre ela com os pés. Nós, os filhos do absolutismo e da contrarreforma, nunca vivemos isso, né? E sonhamos frequentemente com o que a democracia não é. Fora daquelas ilhas, a geográfica da Inglaterra, a histórica da Suíça, a sociológica dos Estados Unidos, que foi a primeira sociedade humana só de proprietários, nós vivemos todos a democracia de livro. A democracia que nós sonhamos ter, mas nunca tivemos. A democracia que nos mostram os falsos guias dos labirintos do mundo, que quase sempre é a que nunca existiu. É isso que explica que só os vencidos nas guerras, né, que tiveram constituições impostas pelos vencedores, chegaram a construir os seus híbridos, né, e a escapar ao cerco da censura e ao caminho dos enganos, né, como aconteceu com o Japão, com a Coreia, com os outros asiáticos aí que vão nessa mesma carreira. O 7 de setembro, gente, mostrou um país enojado, sim, mas que é o antípoda da indiferença. Ele mostrou um país que decididamente, como nunca antes eu vi, virou as costas porque ele não quer, mas cansado dos enganos, segue à procura de uma receita que vale o risco de se lutar por ela. Está aí, gente. Não há nada que precise ser inventado. O que existe é a receita de sempre. A novidade é que agora ela é visível. Pode-se descartar a poluição de que ela sempre foi cercada. Esse, gente, é o tempo da internet, né? Esse é o tempo no qual é possível a gente se transportar em tempo real para onde a gente nunca teve fisicamente, né? Esse é o tempo da ubiquidade. Não é à toa que o inimigo é a internet. Hoje é possível assistir ao vivo a democracia real sendo vivida, sendo praticada, enquanto ocorre entre os povos que vivem a democracia, né, em vez de tomar e engolir o que nos contam que ela seria aqueles fabricantes de narrativas de sempre. E feito isso, né, todo o mistério se desfaz. Né? A democracia, gente, está ao alcance da mão, naquela maravilhosa simplicidade da sua verdade, que é a que convenceu todos quantos a conheceram em todos os lugares, em todas as culturas e em todos os tempos. Democracia, como diz o nome, existe onde o povo manda no governo e não existe onde o governo manda no povo. É simples assim, gente. E para que o povo mande no governo, é preciso armar a mão dele de umas poucas ferramentas essenciais. A primeira são eleições distritais puras com contagem pública de votos. Eleições distritais puras é o que instala o meio ambiente onde a ideia de representação vira uma coisa real. E contagem pública de votos é uma coisa que não precisa de explicação para quem assistiu esse 7 de setembro. Nesse ambiente, é possível você dar ao povo a ferramenta da retomada de mandatos, o famoso recall. Né? A qualquer momento, o dono de cada mandato, de cada representante eleito, tem a prerrogativa de retirar esse mandato, de demitir esse cara, de tirar ele da posição de representante eleito. Só isso já faz mudar a coisa de um filtro de seleção negativa para um filtro de seleção positiva.
todos os representantes passam a jogar a favor dos seus representados sob pena de serem demitidos. Que é como funciona a vida para todo mundo, menos para os políticos, que não têm patrão. Com essa ferramenta na mão, se conquista a iniciativa de leis por iniciativa popular, que transfere do Congresso, dos representantes, para a mão dos representados, o poder de montar a pauta do Congresso. Nós passamos a decidir quais são as leis que nós precisamos e quando, e não eles a nos impor as ideias lá deles. E na contramão, o referendo por iniciativa popular das leis dos legislativos, que dá ao povo o poder de recusar leis mal intencionadas que venham de lá pelo mesmo processo, passando uma lista e convocando uma votação de todo mundo para aprovar ou para reprovar aquela lei. E, finalmente, o controle direto do judiciário. Nos Estados Unidos, a cada 4 anos, vem na sua cédula o nome de todos os juízes que afetam a sua comarca, o seu distrito eleitoral, com a pergunta: o juiz fulano de tal continua juiz por mais 4 anos? Sim ou não? E isso acaba com a corrupção no judiciário, e põe ele a serviço do país. É isso, gente. São essas 4 ferramentas, dentro desse ambiente reformado, que armam a mão do povo para mandar de fato nos seus representantes. E o resto, para o bem ou para o mal, é consequência. Portanto, cara, foco, Brasil, foco. Essa é a pauta. Vamos para a rua com ela, que a gente vira esse jogo.